Fala, Breno, do Vasco aí. Então vamos lá falar um pouquinho mais do jogo de ontem, com repercussão ao longo do dia de hoje, já que o Vasco tá juntando os cacos, né? Depois dessa derrota de ontem pesada pro Botafogo no Clássico, mas olhando para essa sequência final, para buscar ainda essa vaga na Libertadores, com as possibilidades de G8 ou G9, o G7 já é confirmado, mas tem que ficar de olho no jogo do Galo, de hoje à noite contra o Dragão, 9 da noite no Antônio Ascioli, o jogo é em Goiânia, então o Galo tem aí esse adversário logo mais e pode ultrapassar o Vasco, caso ele vença o Dragão. Vamos ouvir o técnico Rafael Paiva falando sobre a estratégia de ontem, sobre a animosidade da equipe em campo e do sentimento de relaxamento, que não pode acontecer na visão do técnico Rafael Paiva. Esse sentimento ele não pode virar um relaxamento, né? Então a gente sempre joga com a corda no pescoço o tempo todo, mas isso mantém teu nível de atenção alto, né? E a gente precisa disso. A gente tem objetivos assim que são importantes para o Vasco. A gente não pode relaxar esse ponto, porque a gente precisa pontuar, a gente precisa buscar uma Sul-Americana, uma Libertadores, né? E eu não acho que isso foi mais um problema diante de vários que a gente teve ali no começo do jogo, né? Que a gente mesmo fez acontecer. E a respeito do intervalo é isso, a gente precisava, o Verratti é um cara que decide numa bola aérea, decide numa bola parada, e a gente precisava ver como a gente ia se comportar. Então você ter jogadores mais experientes conta muito nesse momento, né? Então a gente optou por deixar o Verratti, mas hoje ele foi muito bem neutralizado, né? Encaixaram a marcação nele, a dobra, e ele não conseguiu jogar, a gente não conseguiu chegar pelo lado tanto quanto a gente gostaria, apesar depois do 2-0 a gente teve, se eu não me engano, as duas chances foi com o Verratti, né, de gol, mas no segundo tempo a gente não conseguiu encontrar o jogo do Verratti, não conseguimos entrar pelo lado do campo. Então tá aí o Paiva falando ainda sobre esse jogo de ontem. E é bom também a gente trazer mais uma vez pro debate, já que ele citou essa questão da postura do time, né? O que ele foi mexendo na equipe. Ele manteve a formação de início, com 2 volantes. A gente até ao longo do dia de ontem cogitou a possibilidade dele reforçar aquela primeira linha ali do meio de campo do Vasco. E ele foi fazendo isso ao longo do jogo, até depois da expulsão do João Vitor. E também quando ele foi recuando a equipe para tentar segurar o Botafogo ao longo da partida. E ele citou também o Alegria e o Ryan, que entraram ao longo do jogo de ontem. Bom, então o Vasco, como eu falei, né, tá nessa briga ainda pela Libertadores, está a 3 pontos do Bahia e tem essa sequência final de 6 jogos ao longo aí desse mês de novembro, início do mês que vem, para tentar confirmar essa vaga na Libertadores e na Sul-Americana. Lembrando que o adversário próximo é no sábado, o Fortaleza em Fortaleza, né, de fato, na casa do rival, para tentar voltar a vencer nesse Campeonato Brasileiro. Ontem no estádio Newton Santos, houve um abismo entre Botafogo e Vasco. Um abismo. Uma disparidade poucas vezes vista num clássico com 2 camisas pesadas. Parecia um time profissional contra um time de amadores, né, Gabriel? O Botafogo passou por cima sem muita dificuldade, né? E com cerca de 10 minutos já tinha meio que resolvido liquidar a fatura. E aí eu acho que só exemplifica a distância que existe entre os dois times hoje. Com relação ao Vasco da Gama, assim, Azevedo, o Vasco ele precisa competir no limite dele. Cada vez que o Vasco competir abaixo do limite dele, ele provavelmente vai ser derrotado pelo adversário. Ainda mais quando do outro lado está o adversário que pratica o melhor futebol da América do Sul. Essa é uma conta simples. Se o Vasco não jogar no limite, não vai ter negócio. O Vasco do Rafael Paiva se caracterizou por ser um time organizado, que batalha, que luta, independente das limitações técnicas que o Vasco apresenta. O Rafael Paiva ele merece críticas, né? Mas eu acho também que é um caminho muito mais fácil olhar só pro treinador, dizer que ele inventou, etc. Ele escalou o Jean Davi, mas o Emerson Rodrigues fez besteira no treino, também não pôde atuar. O Jean Davi entra, mas se não jogasse o Jean Davi, ia jogar quem? Leandrinho? Ryan? Esses jogadores passam a confiança para começarem jogando. Muita gente entendeu que o Vasco quis jogar de igual para igual, eu nem consegui ver isso em 10 minutos de jogo. Acho que o Vasco foi engolido pelo Botafogo desde o início, não conseguiu competir e aí foi derrotado. A limitação tá aí, eu acho que o torcedor do Vasco precisa entender que o Vasco pro ano que vem tem que se reforçar, senão é isso, cara. É batalhar, é jogar um jogo de maneira mais disputada contra o adversário mais forte. Em outro, quando você não for também, você vai ser atropelado. O Vasco tá dentro da limitação dele. E precisa corrigir isso pensando no ano que vem. Corrige como? Com contratação, por exemplo. O Vasco fechou a segunda janela e não trouxe outros zagueiros. Aí o Vasco fica toda hora ou com o Michael ou com o Léo Pelé. Aí o João Vitor, que ainda é o melhor zagueiro, é expulso de novo no primeiro tempo de um clássico.
Aí você vai complicando o trabalho do treinador também. Veja bem, não tô dizendo que o Rafael Paiva não mereça críticas, eu acho que no contexto geral ele tá incluído. Né? Num Vasco que foi incompetente para encarar o Botafogo. Mas a distância hoje é muito grande. E se quem, assim, tem um abismo de distância. Se quem tá lá embaixo do abismo não compete no seu máximo, vai ser muito mais difícil escalar essa montanha. Eu compreendo a irritação do torcedor vascaíno quando ele critica o Rafael Paiva, etc e tal. Gente, mas vamos lá. Não dá pra fechar os olhos pra superioridade do Botafogo hoje, gente. Por favor. Além do excelente trabalho do Arthur Jorge, além do grupo montado, existe um time que tá jogando muito fácil, né? Eu só não esperava um massacre tão grande, porque 3-0 ficou baratinho pro Vasco, tá? Se quisesse ele 5, 6, ia rolar. Então, assim, existe uma disparidade entre as duas equipes. Agora, colocar na conta do Paiva, porque o Paiva entrou com um time muito aberto, até entrou com um time aberto. Se ele entra com 3 volantes, gente, fazer só um exercício aqui de hipóteses. Se ele entra com 3 volantes e leva uma sacolada, qual seria o discurso? Cara, o cara entrou covarde, ele já entrou esperando, né? Massacre. O massacre do Botafogo, ele tinha que se impor de certa forma nos contra-ataques. Sempre o treinador leva a culpa. Eu não tô eximindo aqui, como você falou, o Paiva de responsabilidade. Claro que ele tem a responsabilidade dele. Só que colocar tudo na conta do cara com elenco limitado é de complicado. Cara, a parada que me dá confiança é o seguinte. E uma outra parada que me deixa dúvidas. O Vasco, assim, ele é melhor que o Bahia hoje. O Bahia tomou de 3-0 ontem também. Mas tá um caos total. O Rogério Ceni. Tá. O Vasco venceu o Bahia recentemente, né? O Rogério Ceni tá pra cair a qualquer momento, né? Ainda não caiu, né? Incrível, né? Não caiu. Ainda não. Estamos falando de SAF, né? SAF normalmente tem uma paciência um pouco maior. O Vasco é o 9º colocado. Só que eu acho que ele ainda vai ter que sustentar 2 rodadas, eu acho que sem vencer ainda. Fortaleza e Inter. Inter aonde? O Inter não perde. Aqui, né? Só se o Vasco vencer o Inter aqui, pode ser. Fortaleza fora é muito difícil imaginar o Vasco vencendo o Fortaleza fora de casa. Talvez o Vasco e Inter, por ser em casa, o Vasco vai ter que quebrar a invencibilidade do Internacional. Tá jogando demais o Inter. Não perde há 12 jogos. Perde, tá brigando 4º pelo G4. colocado, já passou o Flamengo. São 2 jogos muito pesados. E esses 2 jogos podem fazer com que outros times se aproximem do Vasco. Agora, tem uma reta final vindo que eu confio muito no Vasco, cara. Depois do jogo do Inter, Corinthians. o Vasco tem o Atlético Goianiense em casa, é isso? Os últimos 3 são Goianiense, Mineiro e Cuiabá. É isso. Tabelinha Antes do Corinthians. acessível. Assim, se for pra Libertadores, mano, vai ser na linha de chegada, não vai ter jeito. Vai ter que esperar as vagas chegarem, quantas vagas vão ser, quem vai fazer o quê. 7, 8, 9. E, de repente, na última rodada, jogar pra entrar nesse grupo aí, Libertadores. E a única... Essa é a realidade do Vasco hoje, que, como disse o Gabriel Farias pra mim, já cumpriu o objetivo, que é a permanência na Série A com tranquilidade, né, Faria? E a única certeza que eu tenho é que o Vasco só vai arrancar a vaga na Libertadores se ele batalhar, se ele jogar no limite. Ontem o Vasco não jogou no limite, muito distante. Justamente contra um adversário muito forte. Se o Vasco não joga no limite dele, vai perder, ou vai empatar, ou com sorte, se pegar um adversário muito fraco. Um Cuiabá, um Atlético Goianiense já rebaixado, e mesmo sem jogar nada, de repente você vence o jogo. Agora, se quiser bater o Fortaleza no Castelão sábado, tem que jogar bola. Ou pelo menos jogar no seu limite do comprometimento, do foco, do esforço, coisa que faltou ao Vasco no jogo contra o Botafogo. É isso, contra o Inter. Pra tirar a invencibilidade do Inter, se o Inter realmente chegar invicto ainda no jogo contra o Vasco, tem que jogar também no limite. Eu encaro essa sequência agora, essa mais pesada, principalmente contra a Fortaleza e Inter, como uma sequência, digamos assim, de bônus. O que o Vasco pontuar aí, tá bom. Desde que o Vasco encerre vencendo os jogos mais simples. Contra Cuiabá, Atlético Goianiense, tô considerando o Atlético Mineiro um jogo simples, mas depende muito do contexto do campeonato, né? Se o Atlético chegar lá já com vaga em Libertadores garantida, aí sim. Aí se chegar com título já, a tendência é que seja um jogo muito tranquilo. Então é isso, cara. Eu acho que o Vasco... o problema do Vasco é exatamente o Atlético. E vamos supor, o Atlético perde os 2, vira G9, mas o Atlético precisa estar no G9, ele tá 2 pontos no Vasco. Até por isso é difícil de a gente traçar a dificuldade de um confronto quando a gente não sabe o que o adversário vai estar apresentando naquela rodada. Agora, Cuiabá e Atlético Goianiense, a gente já sabe que os dois vão enfrentar o Vasco já rebaixados. Os 2 jogos poderiam ter vindo agora, né? Cuiabá, e aí o Vasco construiu uma gordurinha. Se livrar logo de cara.
O jornalista turco Ekrem Konur, Gosta. que é especialista em transferências, Quem? ele sinalizou que o Porto, o Barcelona, o Milan, o Lyon e o Manchester United têm interesse no Ryan, né, jogador de 18 anos. O Lyon, a gente já vem falando sobre isso, a situação do John Textor, grupo do John Textor, mas essas outras equipes também interessadas no Ryan já nesse fim de ano. E um outro detalhe importante é que o John Textor deu uma entrevista ontem muito legal ao GE, onde ele fala que mesmo que essa negociação do Ryan não avance com o Vasco, ele vai tentar ajudar sim o Vasco, cedendo ou alugando o Nilton Santos para o Cruz Maltino. São rivais, mas não são inimigos, nas palavras do John Textor. Então o Vasco tende de fato a usar o Nilton Santos quando a reforma de São Januário começar.